Fala pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vamos mergulhar num capítulo super interessante da nossa história, a Primeira República Brasileira, também conhecida como República Velha ou República das Oligarquias. Antes de tudo, se você ainda não viu o vídeo aqui do canal sobre o golpe da proclamação da República, dá uma conferida lá porque ele complementa o que a gente vai falar hoje. Beleza? Bora lá entender como esse período moldou o Brasil. A Primeira República começou em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República, e foi até 1930, quando aconteceu a Revolução que tirou o último presidente desse período, Washington Luiz, do poder. Nesse tempo, o Brasil até mudou de nome. Passamos a ser chamados de Estados Unidos do Brasil, como estava escrito na Constituição de 1891. Os historiadores dividem esse período em duas fases bem marcadas. A primeira é a famosa República da Espada. Esse nome tem tudo a ver com o controle que os militares, especialmente o exército, tinham nessa época. Esse domínio militar ia de 1889 até 1894, quando o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, assumiu o cargo. A República da Espada era bem centralizadora. Sabe por quê? Porque existia um medo real de a monarquia voltar e também um receio de que o Brasil pudesse se dividir em várias partes. Então, o exército segurou firme as rédeas do poder para manter a unidade do país. Depois, veio a segunda fase, chamada de República Oligárquica. Esse período durou de 1894 até 1930 e foi marcado pelo domínio das elites regionais, principalmente de São Paulo e Minas Gerais. É aqui que entra aquela famosa expressão que você já deve ter ouvido, a política do café com leite. Por que esse nome? Simples. São Paulo era super forte na produção de café, enquanto Minas Gerais se destacava na produção de leite. Essas oligarquias de fazendeiros e políticos revezavam no poder, deixando outros estados importantes na época, como Rio Grande do Sul e Pernambuco, meio de lado. Essa concentração de poder ajudou a manter o controle, mas também gerou muitas insatisfações e desigualdades. A República da Espada começou em 15 de novembro de 1889, quando o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Nessa época, quem mandava no país eram os militares, e o primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, líder do movimento que derrubou a monarquia. O governo dele começou como um governo provisório, que funcionava como uma espécie de fase de transição para organizar o país no novo sistema. Logo no início, algumas mudanças bem importantes aconteceram. Separação entre Estado e Igreja. O governo e a Igreja deixaram de ser ligados oficialmente. Nova Constituição em 1891, inspirada na dos Estados Unidos, trouxe novidades como eleições diretas, mas só para poucos. Fim do banimento da família imperial. Só em 1920 é que os descendentes de Dom Pedro puderam voltar ao Brasil. Outra curiosidade dessa época é sobre a bandeira do Brasil. Quando a República foi proclamada, a primeira bandeira foi criada por Rui Barbosa, mas ela só durou 4 dias. Depois, veio a bandeira que conhecemos hoje, com o lema positivista Ordem e Progresso, que representava os ideais de organização e avanço do país. Deodoro não teve um governo nada fácil. Ele queria modernizar o Brasil e apostou numa política econômica chamada encilhamento, liderada por Rui Barbosa. A ideia era dar crédito para criar indústrias e gerar empregos, mas acabou gerando inflação, especulação financeira e até fraudes, com empresas fantasmas sendo criadas só para ganhar dinheiro. Resultado? Crise econômica e muita insatisfação. Além disso, ele governava de forma autoritária, o que não agradava nem a população, nem o Congresso. Em 1891, Deodoro tentou dar um golpe para concentrar mais poder, mas a pressão militar foi tão grande que ele acabou renunciando. Quem assumiu no lugar dele foi o vice, o Marechal Floriano Peixoto. Floriano Peixoto também teve seus desafios. Segundo a Constituição de 1891, ele deveria convocar novas eleições, mas decidiu continuar no cargo até o fim do mandato. Isso gerou muita polêmica e revolta. Durante o governo dele, o Brasil enfrentou 2 grandes conflitos. Revolta da Armada, uma rebelião na Marinha contra o governo.
Revolução Federalista, um conflito entre grupos políticos no sul do país. Mesmo com essas crises, Floriano tentou melhorar a vida da população, reduzindo impostos sobre alimentos básicos e buscando mais apoio popular. Apesar disso, ele deixou o poder em 1894, quando foi sucedido por Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil da República, marcando o fim da República da Espada e o início da República Oligárquica. Como começou a República Oligárquica? Depois que Floriano Peixoto saiu do poder em 1894, as oligarquias estaduais começaram a dominar a política. Até ali, os militares ainda tinham bastante influência, mas isso mudou com alguns eventos marcantes: a morte de Floriano em 1895, o desgaste militar na campanha de Canudos e o assassinato de um ministro no governo de Prudente de Moraes. Aos poucos, os militares foram se afastando e só voltaram a ter protagonismo nas décadas seguintes. De fato, podemos dizer que a República Oligárquica se consolidou em 1898, quando Campos Salles, o segundo presidente civil do Brasil, assumiu o poder. A famosa política do café com leite. Nesse período, o Brasil era governado, na prática, por São Paulo e Minas Gerais. São Paulo era o maior produtor de café, enquanto Minas se destacava na pecuária e na produção de leite. Daí veio o nome política do café com leite. Era um esquema de revezamento no poder, um presidente paulista, depois um mineiro, e assim por diante. Esse acordo era costurado pelos partidos regionais mais fortes, o Partido Republicano Paulista, PRP, e o Partido Republicano Mineiro, PRM. Isso garantia a estabilidade política, mas só para eles. Outras regiões do Brasil, como o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste, acabavam ficando de lado e sem grandes investimentos. Como eles mantinham o controle? Aqui entra a parte polêmica da história: o coronelismo e o voto de cabresto. O coronelismo era o poder exercido pelos grandes fazendeiros, chamados de coronéis. Eles mandavam nos seus municípios e controlavam as eleições por meio do voto de cabresto, onde as pessoas votavam de acordo com a vontade do coronel. Não havia voto secreto, então era fácil manipular os resultados. Outra estratégia era a política dos governadores, criada por Campos Salles. O governo federal não interferia nos estados, e os governadores, em troca, garantiam apoio político ao presidente, controlando a eleição de senadores e deputados que seguiam o mesmo jogo. Esse esquema parecia bem sólido, mas tudo desmoronou em 1930. O paulista Washington Luiz, presidente na época, quebrou o pacto ao apoiar outro paulista, Júlio Prestes, como seu sucessor, deixando Minas Gerais de fora. Isso irritou os mineiros, que se uniram ao Rio Grande do Sul e à Paraíba para apoiar Getúlio Vargas como candidato. Esse racha político levou à Revolução de 1930, que encerrou a República Oligárquica e abriu caminho para Getúlio assumir o poder. Curiosidades desse período: fraudes eleitorais. Para garantir que tudo saísse como planejado, havia fraudes generalizadas e até uma comissão no Congresso que anulava os mandatos de políticos da oposição. Eles eram os intermediários entre o governo e a população local, garantindo votos e mantendo o sistema funcionando. Diversidade dos presidentes. Apesar do elitismo, tivemos presidentes com origens humildes, como Nilo Peçanha e Epitácio Pessoa, e até um presidente mulato, Nilo Peçanha. Coronelismo. O poder nas mãos dos fazendeiros. Imagina um Brasil onde 80% da população vivia na zona rural, e o grande chefão de cada região era o coronel. Mas, calma. Ele não era um militar de verdade, e sim um fazendeiro poderoso que liderava a política local. Era ele quem controlava as votações, manipulava os eleitores e resolvia as coisas da moda antiga. Esse poder vinha lá da época da Guarda Nacional, quando fazendeiros recebiam o título de coronel para comandar tropas locais. No entanto, o coronelismo ia além da política, era também um elo direto entre o povo e o governo. Quem quisesse um emprego, uma ajuda ou mesmo escapar de problemas, tinha que agradar o coronel. Ele controlava tudo por meio dos currais eleitorais, onde ninguém votava livremente. O voto era de cabresto, ou seja, controlado pelo coronel. Quem ousasse contrariar suas ordens podia perder o emprego ou, em casos mais extremos, sofrer ameaças e até violência física.
Essa ditadura rural era sustentada por fraudes eleitorais, como votos de pessoas mortas e manipulação das urnas. Embora tenha perdido força com a Revolução de 1930, as marcas do coronelismo ainda apareceram por décadas em algumas regiões do Brasil. Movimentos revolucionários, a insatisfação do povo. A República Velha, de 1889 a 1930, foi um período turbulento, cheio de revoltas populares e conflitos. Vamos destacar as mais importantes. Revolta da Armada, de 1893 a 1894. Os marinheiros, insatisfeitos com o governo de Floriano Peixoto, ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro. Guerra de Canudos, de 1896 a 1897. No interior da Bahia, milhares de sertanejos liderados por Antônio Conselheiro resistiram ao exército em busca de uma vida mais digna. Revolta da Vacina, 1904. No Rio de Janeiro, a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola gerou caos e protestos violentos. Revolta da Chibata, 1910. Marinheiros, cansados de castigos físicos, tomaram navios e exigiram o fim das punições desumanas. Guerra do Contestado, de 1912 a 1916. Um conflito que misturava disputas de terra, religião e miséria na fronteira entre Santa Catarina e Paraná. Além dessas revoltas, os movimentos operários começaram a ganhar força, especialmente nas cidades com muitos imigrantes italianos e espanhóis. Greves gerais ocorreram em 1907 e 1917, marcando o início do sindicalismo no Brasil. Primeira Guerra Mundial e o Brasil. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, o Brasil declarou neutralidade. Mas, em 1917, a história mudou. Após submarinos alemães afundarem navios brasileiros, o país entrou na guerra. A participação foi modesta. Enviamos uma esquadra naval para patrulhar a costa da África e equipes médicas para a Europa. Mesmo assim, isso garantiu ao Brasil um lugar na Conferência de Versalhes e o status de fundador da Liga das Nações. Por outro lado, o cenário interno estava complicado. A gripe espanhola matou milhares de pessoas, e as tensões políticas só aumentavam. Tudo isso contribuía para o descontentamento geral que culminaria na Revolução de 1930. A decadência da República Velha, o fim de uma era. Enquanto a cultura florescia, a política da República Velha estava em colapso. Em 1922, o presidente Arthur Bernardes assumiu o poder em meio a crises, fraudes eleitorais e revoltas militares. Foi um período turbulento, marcado pelo estado de sítio e pela censura. A Revolução de 1924, liderada por tenentes como Isidoro Dias Lopes e os irmãos Juarez e Joaquim Távora, chegou a ocupar São Paulo. Enquanto isso, a famosa Coluna Prestes, comandada por Luiz Carlos Prestes, percorreu o país de 1925 a 1927, desafiando as forças do governo e denunciando as desigualdades sociais. Quando Washington Luiz assumiu a presidência em 1926, parecia que as coisas iam melhorar. Ele ficou conhecido pelo lema "Governar é abrir estradas", mas sua gestão foi marcada por medidas como a Lei Acelerada, que censurava a imprensa e proibia reuniões populares. O ponto final da República Velha veio em 1930. A eleição de Júlio Prestes, candidato indicado por Washington Luiz, desagradou a oligarquia mineira, que se uniu ao Rio Grande do Sul e à Paraíba para formar a Aliança Liberal, liderada por Getúlio Vargas. A situação ficou ainda mais crítica após o assassinato de João Pessoa, vice na chapa de Vargas. Com a economia em crise por causa da Grande Depressão de 1929 e a insatisfação popular crescente, o Brasil mergulhou em uma revolta armada. No dia 24 de outubro de 1930, Washington Luiz foi deposto, e Getúlio Vargas assumiu o poder, iniciando a Era Vargas e encerrando os 41 anos da República Velha. Você sabia que quase todos os presidentes civis da República Velha tinham algo em comum? Eles eram bacharéis em direito e membros de uma sociedade secreta chamada Burschenschaft Paulista, ou simplesmente Bucha. Criada em 1831, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, essa sociedade era formada por jovens que se ajudavam a conquistar altos cargos na política. Os Buchas dominavam a política, mas essa influência começou a ser questionada na Revolução de 1930. Tanto que até o túmulo de Julius Frank,
fundador da Bucha, foi profanado. Mesmo assim, 2 ministros do governo de Getúlio Vargas ainda pertenciam à sociedade, mostrando que a influência deles não acabou completamente. Na República Velha, o café era o grande motor da economia. Ele não só dominava as exportações como também era a maior fonte de impostos. Foi um período de modernização. Durante a Primeira Guerra Mundial, a indústria cresceu, mas o café continuou como o rei da economia, até a crise de 1929. O ciclo da borracha, riqueza e declínio. Você já ouviu falar do ciclo da borracha? Ele transformou cidades da Amazônia, como Manaus e Belém, em verdadeiros centros de luxo e cultura. Entre 1890 e 1920, a borracha era nosso segundo maior produto de exportação, só perdendo para o café. Mas tudo mudou quando os ingleses começaram a plantar seringueiras no Sudeste Asiático, derrubando os preços e encerrando esse ciclo de riqueza no Brasil. A política na República Velha era marcada pela chamada política dos governadores. Ou seja, São Paulo e Minas Gerais dominavam a presidência em um acordo conhecido como política do café com leite. Mas o sistema começou a ruir com as tensões sociais e as mudanças trazidas pela urbanização. Apesar das críticas, muitos defensores da República Velha dizem que os políticos eram mais sérios e que o país era pacífico e ordeiro. O próprio Washington Luiz, presidente na época, destacou o progresso em áreas como infraestrutura, saúde e educação. Segundo ele, a República acelerou o desenvolvimento do Brasil. Mas nem tudo era perfeito. A política dos governadores foi muito criticada por ignorar os problemas da população. Conflitos armados e a insatisfação com a concentração de poder marcaram a República Velha. Em 1930, a revolução liderada por Getúlio Vargas colocou fim a esse período e deu início a uma nova era. Presidentes da República Velha. Quer saber quem liderou o Brasil nesse período? Aqui vai a lista dos presidentes da República Velha. Deodoro da Fonseca, 1889. Floriano Peixoto, 1891. Prudente de Moraes, 1894. Campos Salles, 1898. Rodrigues Alves, 1902. Afonso Pena, 1906. Hermes da Fonseca, 1910. Venceslau Braz, 1914. Epitácio Pessoa, 1919. Arthur Bernardes, 1922. Washington Luiz, 1926. A República Velha foi um período de muitas transformações para o Brasil. Ela começou com um país agrário e rural e terminou com fronteiras definidas, cidades mais urbanizadas e a economia caminhando para a industrialização. Mas o custo dessas mudanças foi alto, e as tensões sociais abriram caminho para a Revolução de 1930. Gostou de saber mais sobre esse período? Então curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias incríveis do nosso Brasil.